Hoje também estamos aqui para falar um pouco sobre constelação familiar. Vocês sabem que a constelação faz parte também do meu trabalho, né, como médico, e eu acho que ela tem uma grande contribuição, porque onde a constelação familiar atua, muitas vezes a gente não consegue atuar de outras formas convencionais, com medicamentos, com psicoterapia comum, né? Então, a gente realmente precisa ampliar o nosso olhar para poder chegar em alguns pontos essenciais ali do que está emaranhado, que realmente está prendendo o potencial dessa pessoa. Bom, pessoal, a constelação é uma abordagem terapêutica breve, né? A gente pode categorizá-la dessa forma. E quem trouxe a constelação à tona, né? Que trouxe e desenvolveu todo o trabalho fenomenológico das constelações foi Bert Hellinger. Bert Hellinger, que viveu aí até quase 93 anos, ele nasceu, né, na Alemanha, e ele também teve uma história de vida muito ligada ao todo o processo de guerra, né? Foi padre, teve toda uma história de vida muito difícil. E claro que as pessoas que vivem em cima, às vezes, coisas muito difíceis também são muito capazes de trazer à tona ideias originais. E basicamente a constelação familiar, ela foi desenvolvida profundamente pelo Bert Hellinger, ainda que vários outros aspectos que também trazem conceitos importantes dentro da constelação, já existiam outros filósofos, outros terapeutas que também já estavam trabalhando um pouco dentro das noções sistêmicas, tá? Mas basicamente, quando a gente fala de constelação familiar, a gente tem que entender que o Bert Hellinger foi um profundo estudioso da consciência, né? Então, se a gente pode dizer que a grande contribuição do Bert Hellinger, em que lado que seria, a gente poderia dizer que ele foi um grande estudioso da consciência. E por que isso? Porque justamente todo o raciocínio, toda a ideia, toda a compreensão que Hellinger foi acumulando a partir das vivências nas constelações tem relação com os estudos da consciência humana. Então, basicamente, Hellinger fala de uma boa consciência e de uma má consciência, uma boa consciência que faz a gente querer pertencer a um grupo, que faz a gente querer se sentir inocente nesse grupo, fazendo as mesmas coisas que esse grupo faz. Ou seja, eu posso pertencer a este grupo se eu fizer exatamente da mesma forma. E uma má consciência é quando eu rompo com as regras desse grupo e eu passo a ter um olhar diferente e, portanto, eu sou excluído deste grupo, porque eu estou, de uma certa forma, me diferenciando, fazendo uma coisa que esse grupo não aceita. Ou seja, temos, do ponto de vista da boa consciência, a inocência, e do ponto de vista da má consciência, a sensação de culpa por ter justamente feito algo diferente que vale para aquele grupo nosso original. Muitas vezes estamos ali para pertencer a um grupo fazendo muito, né? Nos dedicando muito e de alguma forma nos sacrificamos para pertencer aos grupos que fazemos parte. Às vezes isso é interessante porque a gente de alguma forma a gente precisa respeitar as regras e as leis desses grupos, mas muitas vezes isso nos amarra, isso nos impede de ver além, de realmente ir além, crescer, evoluir. E nesse caso a gente precisa entrar na má consciência do ponto de vista de Hellinger, para que a gente possa romper esses limites de uma consciência muito restrita, para que a gente possa realmente olhar além do nosso grupo, olhar outras pessoas, outros grupos, ver como que funcionam essas outras dimensões. Então esse é um conceito básico inicial que Hellinger desenvolveu. Mas ao longo da trajetória do Bert Hellinger, é claro que ele teve toda uma evolução desse trabalho com as constelações familiares, indo de uma abordagem um pouco mais estruturalista, em que ele mexia nos representantes, ele fazia mais sugestões de frases, ele mexia na composição e na posição que essas pessoas estavam naquela representação, e depois ele passa a perceber que na realidade não era necessário fazer esses movimentos mais rígidos, né, mais estruturais, e era simplesmente possível deixar que o campo informacional, né, o campo coletivo, a consciência coletiva daquele grupo se manifestasse naquela constelação. Eis aí um outro conceito muito importante dentro das constelações, que Hellinger falava da consciência pessoal e da consciência coletiva.
a consciência pessoal sendo aquela consciência que é do meu grupo restrito, né? Muito parecido com o conceito também de boa consciência, no sentido de eu pertencer, de eu fazer as regras do grupo, esse meu grupo funciona assim. Então, a consciência pessoal, o que está no limite da nossa consciência pessoal. No entanto, Hellinger percebeu que muitas vezes as pessoas sofriam tragédias, né? Tinham coisas que aconteciam nas famílias que não tinham a ver exatamente só com a consciência pessoal, mas com uma consciência muito mais ampla que a gente chama da consciência coletiva. Essa consciência coletiva, ela quer fazer todos pertencerem, não apenas a geração daquelas pessoas que estão vivas naquele momento, mas mesmo o que aconteceu na história de outras gerações familiares tem um impacto e uma ressonância nos descendentes, nas pessoas que estão aqui agora, nesse momento, vivendo essa família. Ou seja, a consciência coletiva, ela quer incluir todos, ela quer fazer todos pertencerem. E no momento em que nós não valorizamos essa consciência coletiva, ou de alguma forma excluímos alguém da família, ou de alguma forma alguém cometeu algo ruim e a gente nem fala mais, ou é um segredo, ou algo que aconteceu que realmente não pode ser trazido à tona pela consciência, isso de alguma forma na consciência coletiva continua agindo e algum descendente, alguma pessoa que vem na sequência, às vezes uma criança, às vezes alguém, né, mais novo dessa família, vai entrar em sintonia com isso que foi excluído, com essa informação que não veio à tona, ou seja, muitas vezes vai sofrer as consequências da mesma dinâmica, né, muitas vezes de sofrimento que um antepassado sofreu, simplesmente por não estar reconhecido. Então a consciência coletiva muitas vezes sacrifica o bem-estar desses sucessores, né, dessas pessoas que estão agora aqui presentes, em virtude de incluir algo que não foi ainda incluso dentro do seio dessa família. Ou seja, a consciência pessoal faz a gente pertencer a esse grupo, mas existe uma consciência coletiva que atua muito mais fortemente e que muitas vezes nos toma no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir e sentir, que nós não temos consciência. E o trabalho da constelação muitas vezes faz o sujeito sair da sua consciência pessoal do grupo e ir para uma consciência mais coletiva, percebendo essas influências transgeracionais que Bert Hellinger denominou, né? As influências transgeracionais. Isso tudo tem fundamentação também dentro da biologia, através dos trabalhos do Rupert Sheldrake, esse biólogo que estudou também a influência dos campos morfogenéticos dentro do comportamento dos animais, né? Então, os animais às vezes se comportam de certas maneiras, não só pelo instinto em si, mas por uma informação que está se repetindo continuamente ao longo de muitas gerações, ao longo de muito tempo. Ou seja, quando estamos no nosso contexto familiar, tendemos a repetir padrões e a gente precisa, dentro do nosso processo de se tornar algo maior, de a gente conseguir realmente reconhecer tudo isso e ir além, ter muita capacidade de enxergar e de perceber o que aconteceu na história da nossa família. Incluir e honrar a todos. Por isso que, de tudo isso que eu estou falando, da consciência, Hellinger também falou de uma consciência que não é a pessoal, não é a coletiva, mas é algo ainda maior, que ele denominou consciência espiritual. O que seria essa consciência espiritual? É eu conseguir, no processo de silêncio interno, reconhecendo todas essas forças que agem sobre o meu sentimento, sobre a minha percepção da realidade, eu conseguir perceber todos esses elos e, ao mesmo tempo, me entregar para algo maior que rompa todos esses limites da consciência pessoal e da consciência coletiva. Isso Hellinger denominava consciência do espírito, ou amor do espírito. Tem um livro dele, que é um livro final, que ele faz um grande resumo de toda a contribuição dele, que se chama Amor do Espírito. Ou seja, nos entregamos para algo maior, que transcende essas realidades pessoal e da consciência coletiva. Mas, a partir desses estudos da consciência, Hellinger também descobriu essas leis sistêmicas de relacionamento, que nós podemos chamar também de ordens do amor. Existe até livro, né?
o livro As Ordens do Amor, né? Então, um resumo também do pensamento hellingeriano, das constelações familiares, se traz através das 3 ordens do amor. A primeira ordem é o pertencimento. Dentro dos sistemas, todos querem pertencer, queremos pertencer e fazemos de tudo para pertencer. Ou seja, no momento em que excluímos alguém desse sistema, passamos a sofrer consequências. Precisamos honrar e realmente olhar todos que fazem parte dentro dos sistemas para estarmos em paz. Então essa é a primeira ordem, né, que é a ordem do pertencimento. Na sequência, Hellinger fala que nos sistemas familiares todo mundo tem seu lugar, todo mundo tem a sua posição correta, o lugar do centramento. Ou seja, um filho deve estar com uma posição de filho, um pai deve estar com uma posição de pai, e no momento em que a gente mexe nessas ordens estruturantes da família, nós passamos a sofrer consequências. Tudo fica mais pesado, passamos a ter doenças, passamos a ter sentimentos que muitas vezes são destrutivos. Ou seja, na família, nas empresas, nos sistemas, precisamos ter uma precedência. Aqueles que precedem têm, aqueles que vieram antes têm uma precedência, ou seja, precisamos reconhecer a ordem de quem veio antes dentro dos nossos sistemas. Os pais vêm antes dos filhos, e os filhos vão ter seus filhos, então eles também se tornam pais em algum momento. Nas empresas é da mesma forma, existe quem chegou antes na empresa e quem chega depois na empresa, e isso precisa ser respeitado e honrado, porque a precedência ela é importante ser respeitada. Precedência muitas vezes se confunde com hierarquia, mas a hierarquia é um pouco diferente, porque a hierarquia dentro de uma empresa, por exemplo, tem cargos, existe uma estrutura de poder bem delimitada, e muitas vezes quem está ocupando um cargo acima não necessariamente veio numa precedência anterior. Às vezes a pessoa que está limpando o chão da fábrica veio antes e precisa ser reconhecida. Isso não quer dizer que a hierarquia vai ser quebrada, mas que mesmo aqueles que vieram estão em lugares de poder, precisam reconhecer a sequência, quem é mais antigo dentro dessa empresa. Isso traz um senso de hierarquia, de ordem, de precedência. Então, nas famílias isso é muito importante. Um irmão mais velho veio antes, o irmão do meio veio no meio, o irmão caçula veio depois, e eles precisam compreender essa sequência. Isso não quer dizer que o caçula só vai obedecer o mais velho, não é exatamente isso, mas é preciso reconhecer que ele é o terceiro, digamos, dessa família. Ou seja, quando estamos no nosso lugar, dentro dos sistemas, nos sentimos em paz. Então isso ajuda muito, né, na saúde desse sistema e das pessoas envolvidas. Essa seria a segunda ordem do amor. E a terceira ordem do amor diz respeito ao equilíbrio entre dar e receber nas relações. Na relação entre os filhos, entre pais e filhos, os pais sempre dão muito mais e os filhos vão sempre estar em dívida. Independente do que aconteceu, sempre estaremos em dívidas com nossos pais. Por quê? Porque ganhamos a vida, né? Realmente tivemos a vida deles, e isso tem uma dimensão muito maior, muito mais profunda, que a gente não tem como saldar. Na relação entre casais, nós damos e nós recebemos de forma equânime, um pouquinho mais, né? Eu dou um pouquinho e eu recebo um pouco mais. Isso me faz ter vontade de dar de novo, e aí eu recebo um pouco mais, e assim a gente chama um ciclo virtuoso desse relacionamento. Da mesma forma, se eu faço mal a alguém, né, no meu relacionamento, o outro faz um pouco mais, eu faço um pouco mais, e assim por diante. Isso é um ciclo destrutivo dessa relação. Mas o que Hellinger está falando na terceira ordem do amor é que precisa ter fluxo de trocas entre as relações para que elas cresçam, tá? Então é muito importante a gente também entender nos nossos sistemas que fazemos parte, se a gente está dando e estamos recebendo também algo em troca. É preciso ter esse equilíbrio. Se eu só dou e eu não recebo, vai trazer problema para esse sistema, para esse relacionamento. Se eu não dou e só recebo, eu também vou me sentir mal por só receber. Ou seja, em resumo, pessoal, falei aqui das consciências dentro do pensamento de Hellingerianas, e falei também sobre as 3 ordens do amor.
O trabalho que fundamenta a constelação e que faz os representantes dentro de uma constelação seguirem certos impulsos diz respeito à fenomenologia, ao deixar-se cair no movimento, ou seja, eu abro mão da racionalidade, eu abro mão dos meus pressupostos, dos meus conceitos e julgamentos e passo a me entregar a um movimento de informação muito maior, que é esse campo que é essencial, ele traz à tona sempre o que é essencial. Por isso que muitas vezes não adianta nós compreendermos o que está de errado com a nossa família ou nos nossos relacionamentos, mas é preciso entender não nesse nível, mas no nível do coração. Né? Se a gente entende no nível do coração, nível mais profundo, nível mais espiritual, passamos a ter paz e harmonia e encontramos soluções. Tá bom? Era sobre isso esse vídeo. Eu sei que esse vídeo ele é um vídeo rápido sobre esse assunto. Ele vai trazer muitos questionamentos e eu gostaria de interagir com vocês aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like e compartilhe com alguém que gostaria de saber sobre esse assunto. Até mais!